日本でサラリーマン会社勤めしてたんですけども、中学の頃から農業をやりたいと思ったもんですから会社を辞めてこっち来ました。はい、日本の外務省の外郭団体に海外移住事業団っていうのがあったんですけども、そこの斡旋で2年間の単身雇用青年という形でもってこのイボ地に直接やってきました。2年間の契約が過ぎた後に事業団が金を貸してくれて土地を見つけて買わしてくれるっていう契約だったんです。もう50何年になりますか、22の時ですから55年になります。もう1960年初め頃、50年代終わりから60年初め頃はこの州に日本から大勢の人が移住してきてみんなトマトを作ったもので、ものすごい暴落して皆さんが生活に困ったんですね。でもってその頃までは皆さん借地だったんですけども、それじゃいけない、みんなでもってまとまって土地を買って、ね、農協を作って荷物をまとめてサンパウロに送ろうっていう形でもって農協を作ったらしいんです。で最初の頃はみかんが目的だったんですけども、このイボ地ではみかんができない、イボ地はイタリアブドウが適したっていうんでイタリアブドウを始めたらしいんですね。ところが最初の頃は皆さんブドウ作りは素人だったものですからうまくいかなかったみたいで、70年代の後半頃から非常に良くなったんですね。はい、アマゾン川を登って、それから小さな川に右に入ってね、小さな町です、モンテアレグレって言ってね、ゴベルノが土地をくれたところまで、車で2時間、そこに6年おったかね。アマゾンから船でリオまで1週間かかったんですね。1週間かかりました。サンパウロからリオグランデdo Sulまではバスです。A minha infância foi boa, a aceitação foi ótima, né? Estudei aqui na aula japonesa, dos primeiros, aqui na Antigo Memorial, que era a escola Castelo Bruno, até quarta série, depois foi para o Ivoti. Bem, foi lá por volta de 1956, finzinho, que os pais da minha mãe quiseram vir para o Brasil, com o sonho de adquirir terras no Brasil. E em 59 dias vieram no balanço do oceano, no navio. Aí chegaram no Brasil, passaram pelo canal de Panamá, diz que foram de trem para São Luís Gonzaga e se instalaram numa propriedade de italianos que tinham um hotel. Aí os japoneses produziam verduras para o hotel. Bom, nossa família até chegar a Ivoti em 1970, acho que tivemos se mudando mais ou menos em 10 localidades. 後悔してません。私の性格から言うと、ここが私は良かったと思います。青春を送った時代は女性と男性の差がちょっとありましたけど、ブラジルに来てからそういう差がほとんどなくって、実力主義で女性でもどんどん上に上がる、そこが私は素晴らしかったですね。ブラジルも一年一年過ごすうちに少し味わいのある国になりました。Chegamos no Porto de Rio Grande no dia 15 de fevereiro de 1960 e fomos na chácara dos Antônio Rossi, em Novo Hamburgo, e começamos a plantar verdura até a implantação de uvas e estamos aí até hoje, né? Meus pais vieram do Japão, né? E eu cresci aqui, sempre trabalhei na propriedade, produção de uvas, depois um pouco de kiwi,
e fui fazer graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em agronomia para poder melhorar o trabalho. Depois que me formei, vim para a propriedade, começamos a trabalhar com hortaliças. Começamos depois então a vender as mudas e hoje nós somos só produtor de mudas. E começamos com mudas então de hortaliças, depois temperos e hoje nós temos flores. Eu nasci aqui em Voti e ela no Japão, com uma motoquém. Foi o que eles chamam de casamento arranjado. Assim. Ele veio lá na década de 50, em 56, e ela veio lá em 1963. E uns 7 anos depois, então ela veio. Porque ela conta assim que ela enjoava muito no navio Funayoi. E daí ficou os 45 dias vomitando no mar. Tava plantando tomate, verduras ali em Viamão, mas ele queria mesmo era frutas. Então quando reuniu esses 26 primeiros que vieram para cá, surgiu essa ideia de plantar frutas ali como uva, aí ele topou a ideia. Natural de Gravataí, mas aos 3 anos eu vim para cá, então já fazem 52 anos. Uma boa parte dos moradores aqui já estão numa idade bastante avançada, principalmente os fundadores. E a maioria das famílias aqui optou para investir na educação dos filhos, para que eles não precisassem continuar aqui na colônia, para poderem ter um futuro melhor, trabalhando fora. Nossos pais vieram, né? Era uma oportunidade, né, para vir aqui. A minha mãe também veio junto, né? Elas vieram como noivas, né? É só uma passagem de vinda, né? Não tinha como voltar. Gostando ou não da pessoa, tu tinha que ficar, né? Não tinha como voltar, porque daí tu tinha que ficar por aqui. Tanto que tem casais que não vieram bem, tem casais que até brigaram, né? Mas eu aprendi desde o começo, assim, a língua japonesa. Foi a primeira coisa que meu pai me ensinou, sabe? Para não perder, então, a nacionalidade deles, na verdade, né? Pra gente não esquecer, né? Que é de onde meus pais vieram, né? O português também a gente aprende com os vizinhos, porque a gente já falava japonês em casa, daí tinha vizinhos que só falavam português, né? Mas, assim, o lado japonês da gente, assim, nunca se perdeu. Tanto que meus filhos também, né? Sempre a gente ensinou a falar em japonês, para não perder essa raiz, né? Digamos, né? Sabe que na nossa época a gente sofria talvez bullying, né? Digamos, né? Falava, ô japonês, ô japa, né? Mas a gente não ligava por isso, sabe? Para nós era tipo uma amizade, sabe? A gente não se ofendia com isso, né? Que nem hoje em dia, né? Muito, né? O pessoal fala que a gente estava sempre andando em grupo, né? E se alguém falava alguma coisa para nós, a gente sofreu um bullying, aí tinha os né, mais velhos que, digamos, né? Que defendiam a gente, sabe? Para não deixar a gente ser atacado nesse lado. Uma das únicas lembranças quando eu tenho, assim, de quando é da infância mesmo, é correndo no meio das uvas, né? Das parreiral de uva. Brincando de pé no chão naquela época e tudo mais. Então, mas a gente tenta aí continuar o legado, né? De uma forma um pouco diferente, transicionar isso, facilitar em alguns meios. A gente tenta seguir. 私は日本からここのコロニアに来て主人が亡くなるまでコロニアからあまり出たことないし、ブラジル人との接触はゼロでした。ブラジル人から教えてもらうこともたくさんあるし、ブラジル人ってこういう考えなんだとか、ブラジル人もまともに生きてるんだね、ブラジル人もいっぱい一生懸命仕事してるので教えられることはいっぱいあります。での農業経験っていうのは全然なかったんです。それでもって中学の時に一枚の写真を見たんですね。それはブラジルの広いところでもって若い人がトラトゥルに乗ってる写真だったんです。だから本当の農業に憧れたっていうだけでやってきたんです。ですからここに来たらば農業っていうのは大変だなっていうのを思いました。僕が入った笹田豊彦さんという方は日本では高校の先生をやってた人なんです。それでもってそういう話自分でも言ってましたけども、一度ここの作った時の記録を本に書いて残したいんだっていうことを一度だけど話したことがあります。その中で僕にいろいろコロニアを作った頃、その前のことからずっと
ちょこっといろいろ話してくれたんです。でそれをいっぺんに全部話してくれたわけじゃなくてちょころどころこうちょびちょび話してくれたもんですから、それを僕なりに一応まとめて書いてみました。今日本人会の方で役員さんが60年祭コロニアの60周年記念中で2年後ぐらいですかでまでにっていうことでやってくれてるらしいんで、僕もそれを期待してます。Foi uma queda bastante grande a partir perto dos anos 90, onde começou uma grande leva dos jovens e alguns adultos aqui da colônia como decassegues para o Japão. Então isso prejudicou bastante a produção aqui. A cooperativa entrou em crise, muitos acabaram saindo da cooperativa, então os que permaneceram tiveram que manter a cooperativa. 最初は2018年に JICA ボランティアでここイボチに日本語の先生として来ました。それから2年間活動している間に、今の夫と出会って2021年にもう一度日本に帰ってからブラジルにもう一度戻ってきて夫と結婚して、で今は一人の娘も生まれて、でずっとイボチに暮らしています。Que a gente puder continuar mantendo, a gente mantém, sabe? Né? Aula japonesa, então Getubura, gincana esportiva, Engeikai, sabe? Para não perder, né? É que nem a colônia tá diminuindo, né? E eu acredito muito nesse grupo jovem. A colônia também, acho que chegar a um ponto que éramos nos anos 70 a 90 mais ou menos, acho que não vai mais voltar, né? Porque temos bastante crianças aí, conto umas 10 crianças tem, né? Pequenininho, né? Mas chegou uma época aí que tinha, acho, uns 30, 40 gurizada, né? Mas essa época eu acho que não vai chegar mais, acho. Mas claro que a tendência é os jovens se estudar, tirar faculdades, né? E ir embora também, né? Os meus pais vieram em Niigataken, vieram para o Paraná, depois ficaram em Santa Maria e teve então o desejo de se juntar numa colônia para poder ter mais poder econômico. Antigamente, você comprar insumos, você tinha que comprar em quantidade maior e isso era vantajoso. Depois, então, foi plantado, eles vieram primeiro plantando tomate, para a época que a uva ainda não estava produzindo, depois começamos a plantar uvas, trabalhamos com uva durante 20 anos praticamente. A minha mãe ficou muito feliz que eu ia ficar, porque ela queria que, quando meu irmão disse que não queria ficar, ela ficou um pouco... eles desejam, né, que eu tenha continuidade, assim. Quando a gente decidiu por encerrar as atividades nessa cooperativa aqui também, eu estava recém entrando, né, então eu tinha... Quando me perguntaram, eu não queria ter fechado. A gente voltou, fez a votação e fui voto vencido. Então, a maioria, mais os pessoal velho que queriam fechar, porque eles achavam que já estava fechando o ciclo, só que nós estávamos iniciando, né? Eu acho que tudo é um ciclo, né? Que alguns vão, mas eu acho que alguns vão ficando também. Eu, no que depender de mim, eu gostaria, né, de poder contribuir, incentivar cada vez mais essas formação de grupos, assim, para fortalecer, inclusive, a colônia, né? Então, eu fico feliz que a feira está dando um sucesso agora. E numa das vindas minhas para o Brasil, vindo aqui para casa, né, vendo eles trabalharem, lutarem, eu olhei e parei para pensar. Eu acho que eu também tenho o meu dever de dar continuidade a algo que, né, tanto se batalhou para ter e estarem aqui. E morar assim em colônia é muito bom, é uma família grande aqui, né? Quando
um precisa de ajuda, o outro apoia, e, né, nas horas boas como nas horas mais tristes também. É muito bom. E o que mantém aqui é muito respeito que uma família tem com os outros. Ela disse assim queそんなに日本に行きたいとも思わんって言ったね、今の時。Ela gostou tanto do Brasil aqui, se adaptou bem. Brasil no Nihonjin. E a gente entra nessas entre safras, digamos, de gerações de nascimentos. Então, hoje a gente está vendo crianças pequenas, novamente, mas não como antigamente, que tinham vários, né? Infelizmente, a maioria saiu daqui e, claro, a gente torce para que eles sempre vão, né, muito bem, que tenham um progresso na sua vida pessoal e familiar, mas que eles tenham um local para voltar, que em japonês seria furusato, né? Para que eles possam voltar aqui e poderem falar para os seus filhos, seus netos: aqui eu corria num dokai, aqui eu dançava no engekai, essa aqui foi a minha escola, a primeira escola que eu tive. Então, são essas coisas que a gente quer manter aqui. Eu prezo muito essa parte de conservar a colônia para manter as tradições, né? Manter esse modo de vida. O que eu puder fazer para ajudar a comunidade aqui a continuar sendo essa família grande, né? Nosso furusato é aqui. 野球とかソフトとかやってる時は楽しかったっていう思い出はありますね。コロニア日本の文化とあれが大事だと思うんですよね。コロニアのこの先に、これから先も日本の文化っていうのは守っていかなきゃいけないと思うんですよね。ですから日本語学校、それとこのムゼウムを含めての日本の文化、それにフェーラ、今大勢の人が来てますもんね、フェーラ、そういったのはこれからも大事にしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。それを守っていけば日本人の移住地としてこれからも存続できるんじゃないかと僕は思ってるんですけどもね、守ってほしいです。いくつかここの外の移住地にも、日本人のいる移住地にも行ってみたことあるんですけど、このイボ地ほどいいところはないなと思いますね。ですからイボ地にずっと死ぬまでいるつもりです。この入り口にある大きい石は当時移民してきた家族たちが乗った船を象徴しています。水鏡とこの白い壁と一緒に全て建築家のマダレナ・フケさんがここをまた建築していただいた時は新しい世界についてどう象徴するかと考えた時に、この白い壁は新しい世界、まだ未知の世界について建築したと言っています。昔はここ1970年代から1990年代まで学校でした。Dos momentos, acho, mais felizes aqui foi no dia da inauguração do memorial. Deixar esse legado lindo para a colônia japonesa, um legado que daqui a muitos anos nós vamos nos lembrar de famílias amadas, de pessoas queridas que hoje já não estão mais conosco. Iwoti é um dos lugares que mantém muito das culturas, esses saberes fazer do japonês. Existem outras colônias que, na verdade, a palavra colônia é um problemático, né? Talvez tenha que falar comunidade e não colônia. Existe uma tal colônia, comunidade de Gravataí, que também realizam várias atividades que é muito próprio da cultura japonesa. Assim, o sistema organizacional é muito similar ao que se mantém no Japão, ou que se mantinha no Japão. Porque muitas vezes, assim, o próprio país de origem, local de origem já evoluiu e não realiza mais, e aqui fora do local, né, fora da comunidade original, continua mantendo essa prática, né? E nesse sentido, a escola de Iwoti, posso dizer,
que é a única escola de língua japonesa que tem, assim, vamos dizer, aval da prefeitura como escola de idioma japonês, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, isso faz, acho que, bastante diferencial, assim, da própria prefeitura, que é fora da comunidade japonesa, reconhecer o curso de japonês. Né? Eu acho que todas as imigrações, elas foram importantes para o país, né? Então, a imigração alemã, a italiana, as suas partes que elas ocuparam, né? E a colonização japonesa também tem a sua importância, principalmente ela se dando mais no sul, Paraná e Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz que essa colonização também aconteceu aqui na nossa cidade, onde é que é uma cultura germânica e manipo junto. Então, eu acho que isso traz para Ivoti um diferencial que nenhum outro município aqui do estado tem, né? Que a gente tem uma colonização alemã e dentro da colonização alemã a gente tem uma colonização japonesa. E o que a gente vê, assim, acho que as pessoas de Ivoti, elas se orgulham muito, né, de ter a colônia japonesa aqui, de ter acontecido essa colonização aqui e desses imigrantes terem ocupado esse espaço, porque eles acabaram transformando esse espaço, né, e vem transformando. Né? Então a gente vê assim, o quanto esse espaço vem mudando e, ao mesmo tempo, o quanto é significativo essa miscigenação de raças que acaba acontecendo, né, dentro desse contexto também. O caso do Ivoti é uma linha, uma cidade, uma colônia fora da linha, tá? A prefeitura de Ivoti parece que tem ajudado bastante, né? Isso fomenta também a subsistência e a cultura. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja a única cidade que a prefeitura tem ajudado. Eu gosto de ir a Ivoti, participar daquela feira que tem lá. Tá? Eu gosto de entrar naquele museu. Tá? Me recorda o passado. Meus pais também trouxeram várias coisas do Japão que foi se perdendo no caminho. Né? Se pudesse ter guardado, certamente hoje teria levado para o Museu de Ivoti. 在、ポルトアレグレ領事事務所で所長をしております清水和義と申します。ブラジルにおける日本人移民の活躍はブラジルの発展に欠かせないものであったということは広く知られている事実でございますが、その陰には移住者の方々とそのご家族の並々ならぬ努力、そして忍耐で決して諦めない心の強さがあったことを忘れてはいけないと思います。日本人移民がイボチに入植してイボチのまたリオグランジドスール州、そしてブラジルの発展に少なからぬ貢献を行ってきたこと、それはまたその奇跡として会館や移住資料館を中心として確実にメモリーとして記憶に残しておくべきであると考えます。現在の自分があるのは自分を育ててくれたふるさとであるイボチの存在を思い出して、またその故郷であるイボチへの思いを形にして何か支援を継続していただきたいと、どのようにしたら支援できるのかというようなことも考えていただきながら故郷を持っていただきたいということを願っております。このドキュメンタリーがイボチ移住地をはじめリオグランジドスール州内の日系移住地における移住者の多大なる貢献の証として末永く皆さんの心にまた記憶に残されることを願ってやみません。笹田さんっていう方がもう長に立っておられて、みんな右へ習い何も知らないから、もうあの人がもう年齢的に一番上でしたからね、間違いないと思ってみんなこの人についていけばいいっていう、こちらの26人の奥さん方がね、そういう感じでした。そうですね、私は一番最後に入ったので、やっぱり
先に来られた方の言うことを「はいはい」って聞いてました。私が来た頃にはいろいろ料理をみんなでしたり、お花を生けたり、それはかなり後からだね。後からですね、手芸をやったりしてました。そのこの歌が好きだっていうのは何か共通の故郷とかね、ふるさとをね。歌ってうさぎおいしかの山ってこういう感じです。もう音声もね、もっと歌ってください。こぐなつりこぐなつりしかの川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。拍手拍手。